Boa tarde. Obrigado, Daniel. Essa minha apresentação, eu vou falar do controle de qualidade mais focado na produção. Como vocês viram aqui em várias palestras, a produção está indo para sensores maiores, resoluções cada vez maiores e telas maiores. E para isso tem muito processamento, desde a captura da imagem, edição, né, transmissão, até chegar no nosso televisor, no televidente, que é o alvo final. Então, tem muito processamento aí. Imagina se você, lá na ponta, na captação, você já fizer uma coisa que não seja, vamos supor, perto do 100% de qualidade, estamos falando aqui técnica, e às vezes a artística também influi, né? Se não produzir bem, todo esse processamento, até chegar no televisor final, ele vai se degradando, né? Então, alguma coisa, algum erro que se introduziu lá no começo, ela vai sendo amplificada, né? Isso, qualquer ruidinho é assim no processamento. E eu falei também da parte artística, porque, às vezes, os artistas, né, os criativos, eles têm umas ideias assim, né, para nós, técnicos, não sei se tem alguém criativo, né, eu respeito muito também, que querem fazer a coisa diferente, né? Então, põe muita iluminação ou muita iluminação colorida, que às vezes a câmera não é capaz de responder toda aquela dinâmica, né, que eles querem. Isso força a tecnologia, distorce, vamos dizer assim. E essa distorção vai até o final, né? Então, aqui a proposta é de produzir o melhor possível na fonte, né? E para isso, né, a Leader Instruments, que é uma empresa japonesa que está há 60 anos já no mercado de instrumentação, ela tem muita experiência com isso. E reconhece, ela não faz instrumentos só para engenheiros. Ela criou a instrumentação, algumas funções dos formas de onda, por exemplo, que é muito intuitivo e se aplica aos operadores de vídeo. Então, o que eu vou descrever aqui dos instrumentos é essa parte, né, da parte intuitiva e essas ferramentas que foram criadas mais para o pessoal de produção e de operação. São muito intuitivos. Além de ser forma de onda, vectorscópio, que o pessoal técnico já conhece bastante bem. O controle não gosta de mim. Então, essa é a agenda, né, que nós vamos cobrir, os aspectos técnicos e artísticos de uma produção, e as ferramentas, que nós chamamos de 5/, CineLight, CineZone e CineSearch, que nós vamos ver um por um. Então, aqui são as novas formas, né, de medida de sinal de televisão. Mas, antes disso, vamos ver o que está acontecendo hoje, né, o que eu faço numa produção hoje. Então, do ponto de vista técnico, quando eu vou produzir alguma coisa, o que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar que os meus equipamentos estejam dando o melhor delas, né? Então, tem que ter passado pelo pessoal técnico para fazer o ajuste e tudo para ter o ponto, eles trabalharem no ponto ótimo, né? E a instalação disso tudo, dos equipamentos. Então, eu tenho que ver o cabeamento, áudio, vídeo, controle, toda essa parte técnica, né? E agora, com a digitalização e o HD, e agora o 4K, como foi na apresentação do Eric da Sony, né, que tem o HD para televisão e o HD e o 4K para cinema, que elas são um pouquinho diferentes. O aspecto é um pouquinho diferente, né? 4x3, 6x9, ou o Super 35, tudo isso são
variantes agora que nós temos que estabelecer junto com o pessoal artístico o que eles querem como resultado. Então, é essa a confirmação. E o ajuste das câmeras, evidentemente, né? Tem que estar no melhor ponto. E aqui na parte técnica, os instrumentos já nos dão tudo, né? A parte física, eu coloco um forma de onda que vai me ler todo o stream do SDI, né? O black balance, então eu tenho que balancear as câmeras, né? Eu balanceio o preto, o branco, o flare é uma distorção que é introduzida pela lente com a intensidade luminosa, que eu checo também em laboratório. Por favor. Esse white balance, como nós falamos. O ajuste da matriz de cores, né? Isso também já é tudo um preset de laboratório, mas dependendo da produção, eu tenho que dar uma ajustadinha ali, porque o diretor artístico, ele quer reproduzir mais vermelho, né? que destaque o vermelho. Então eu vou na matriz e dou um ganho no vermelho, por exemplo. Aqui está um exemplo, né? Então vocês veem aí esse pimentão lá no fundo, o do fundo e o da frente tem uma tonalidade de vermelho diferente, né? E isso eu faço com ajuste de matriz, né? A maioria das câmeras eu tenho esses ajustes. Agora temos que nos preocupar, agora não, né? Com a digitalização mais que tudo, o lip sync, né? A fase entre o vídeo e o áudio. E o loudness, né? Temos que cuidar do loudness, como já foi a apresentação da Linear Acoustic. Os aspectos criativos. Então, quais são os pontos, né, principais que o pessoal artístico eles se focam, né? Iluminação e avaliação do set. Então, eu tenho que entender exatamente como está o set e a iluminação. Avaliação com isso dos níveis de exposição, né? Da câmera. Então, tem controle do íris, né, o f-stop, aí tem relação com a iluminação, etc., né? E a monitoração e a análise do gamut, né, do RGB das cores. Então, isso eles têm que estar sempre controlando. E o ajuste de foco. Por quê? Porque no cinema, o foco é tão importante que tem um cara que é o foquista. Ele está ali, junto com o pessoal de câmera, o cameraman, só para ajustar o foco, tá? De tão importante que isso é. Na televisão a gente não tem esse luxo, né, de ter uma pessoa a mais para ajustar o foco para mim. Então, existem agora câmeras de autofocos que estão bastante bem efetivas, mas é o cameraman que ajusta o foco. Então, esses são os pontos assim principais da parte artística. Existem centenas de outros pontos aí, mas esses eu acho que são os principais. Então, aqui a proposta nossa é de fazer um controle além da luz e forma de onda. Então, o que a gente vai mostrar aqui é um conceito de avaliação da cena real mesmo, como vocês vão entender depois de alguns slides. E nós temos 4 ferramentas, chamamos de uma de 5 barras, CineLight, CineZone e CineSearch. Então, vamos uma por uma, 5 barras. Então, as 5 barras, quando eu seleciono essa função, ela me mostra 5 barras, literalmente. A primeira barra da esquerda, ela está me indicando o nível de luminância. Então, aquela barrinha ali azul clara é nível de luminância, né, do vídeo. E as 3 do meio é RGB. Então, eu vejo o gamut. E a última barra da direita é um pseudocomposto, né? Se eu estou com SDI, o SDI é componente, né? Mas ele me cria um pseudocomposto, porque o que vai para o ar ainda é composto, no analógico, né? Então, em uma tela, eu vejo toda essa informação, que é equivalente ao estar lendo o forma de onda e o vectoscópio. Só que o operador de vídeo, normalmente, ele quer ver longe o instrumento, né? Porque ele não gosta, né? É muito técnico para ele. Mas essa ferramenta aqui é muito intuitiva. Ele bate o olho e tudo que tiver fora me dá um vermelho. Como vocês veem aí, essa barrinha do meio, que é o azul, e a da direita é o vermelho.
eles estão excedendo os limites que eu coloquei. Né? E o limite mínimo e o máximo eu posso ajustar também, né, para colocar o padrão da minha planta, ali, o máximo e o mínimo. E o que tiver fora, ele me mostra de vermelho, tanto para cima como para baixo. Então, o operador de vídeo, ele não tem que estar lendo, né, o forma de onda com essa ferramenta, ele só tem que estar observando. Né? E ele está fazendo a operação dele de vídeo, normal, e está com esse instrumento aqui de lado. Agora, se ele notar alguma coisa vermelha, é um alerta para ele. Se é alguma coisa instantânea, tudo bem, foi um pico e foi. Né? Se é alguma coisa que ficou ali vermelho o tempo todo, é indicação que ele tem que tomar alguma ação. Ou fechar ele da câmera, ou alguma iluminação está muito fora. Então, ele ou alguém tem que tomar alguma ação. Então, esse é o 5 barras. E se eu coloco em múltipla tela, eu consigo 4 informações, como a gente vê aqui. Só que, se eu olho só os 5 barras, que é aquele ali do meio, eu não sei, o gamute está fora, né? Outra vez ali o azul e o vermelho, né? Do meio e da direita, estão muito fora. Aqui, o que está em cima é o vídeo, né? Que está representando esse erro de gamute. Só que só vendo as 5 barras, eu não sei onde no vídeo está saturando o gamute. Aí ele tem um recurso de sobrepor o erro de gamute no vídeo, que é o que a gente vê ali na direita superior. Onde está vermelho é onde está fora o gamute. Ele não me diz qual das cores, mas me diz que o gamute está fora naquela região ali. Então, nesse caso, porque tem um pedaço do céu ali que está vermelho também. Então, provavelmente, a íris está muito aberta, que é uma cena externa. Então, eu fecho um pouquinho a íris, tiro aquele vermelho ali do céu e vejo ali a borda da prancha, como é que está. Se ainda estiver saturada, aí eu tenho que tampar lá com os filtros, né, para neutralizar aquela área ali. E eu faço isso muito rapidamente com esse recurso. Agora, se eu estivesse olhando o forma de onda que está ali do lado direito abaixo, é mais difícil. Né? Eu posso ver que ele está saturado. Ali eu estou indicando RGB no forma de onda. Né? Eu posso ver que ele está saturando em alguns pontos, mas será que está bom? Será que excedeu demais, ou é aceitável, ou não é aceitável, e onde, né, que está saturando. Então, é mais difícil. Ali eu pintei de vermelho, mas eu posso pintar ele de zebra ou de branco, né, dependendo da cor do fundo. O Cine Light, né, e f-stop. O Cine Light é uma outra ferramenta que eu posso medir qualquer ponto da tela. Então, tem essa linha horizontal e vertical, e eu estou medindo, nesse caso, a luminância, o nível de luminância em porcentagem na intersecção dessas duas linhas aí. Então, está ali na testa do boneco, está 63% de nível de luminância, nesse caso. Tá? E eu posso ter 3 pontos simultaneamente na tela, em qualquer lugar da tela. Então, essa linha horizontal e vertical eu posso deslocar para qualquer lugar da tela e posso medir simultaneamente. Eu posso medir também esses níveis, em vez de luminância, RGB. Né? Alguém que está fazendo uma produção mais aprimorada, que gosta de controlar o RGB, eu também tenho aqui a leitura do RGB em porcentagem de cada cor, aí, em qualquer lugar da tela. Esse é o RGB 255, né, que é 8 bits. E, além disso, eu posso ter, em vez de porcentagem do nível de vídeo, eu posso fazer a leitura em f-stop. Tá? Então, o f-stop é relativo, né? É relativo a um padrão. Então, o padrão vai ser, na carta de cinza, tem uma região ali que é 18% de nível. Então, aquele é a minha referência, na carta de cinza. Né? Então, eu faço a iluminação do set, ponho a carta ali, levo o cursor para aquele ponto de 18% e tem uma teclinha ali, não sei se vocês enxergam, está 18% reference set, bem no meio da tela direita, embaixo. Quando eu aperto aquela tecla, 18%, aquela intersecção que está em cima do 18%, que é a referência, ele zera. Aí eu tenho mais 2 outros pontos.
até 2 pontos que eu posso medir em f-stop, em relação à referência. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, na testa ali da moça, onde está saturado, tem um xizinho, talvez vocês não enxerguem, que é azul. Aí ele indica ali embaixo que aquele ponto é 5.0 f-stop. E onde está a intersecção dessas duas linhas, horizontal e vertical, é 2 f-stop, né, em relação à referência. E ele me dá a diferença entre esses 2 pontos, de 5 para 2, é menos 3. Né, de um lugar mais claro para um mais escuro, é menos 3. E já me indica ali o menos 3, onde está está indicado ali, né, que é o valor médio da diferença. Então, essa ferramenta, como a gente pode usar essa ferramenta? Essa ferramenta é muito útil para fazer a iluminação do set, por exemplo, a comunicação entre o diretor de fotografia e o operador de vídeo, que hoje não, né, sempre foi assim, eles se comunicam, o idioma deles é diferente. O diretor de fotografia, a referência dele é o fotômetro. Então, normalmente ele vai lá com o fotômetro, clica num ponto mais claro, num ponto mais escuro da cena, e ali ele já está calculando na cabeça dele qual que é o dynamic range, né, daquela cena que ele quer. E ele determina se é exatamente o que ele quer, do ponto mais escuro ao ponto mais claro. Tá? E ele clica num terceiro ponto, onde é o objeto principal do que ele quer filmar. Então, são 3 pontos. Por isso que aqui nós colocamos 3 pontos também de medida, seguindo isso. Então, na iluminação, ele clica lá, o ponto mais luminoso, ele quer que o dynamic range ainda seja maior ainda, então tem que iluminar mais. Então, ele fala, olha, para o operador de vídeo, para o operador de iluminação, aumenta aqui 2 f-stop. Né? O operador de vídeo não entende o que é isso aí. Ele fala, aumentar, bom, vou aumentar a luz ali, né? Então ele vai lá e põe mais luz, né? Mas ele não sabe quanto foi, ele dá um chute e eleva lá. Aí o diretor de fotografia vai lá, mede de novo, não, agora foi demais, abaixa meio, né? E vai assim. Então, não tem muita comunicação legal. Agora, usando essa ferramenta em f-stop, quando o diretor de fotografia falou, aumenta 2 f-stop aqui, o operador de vídeo de iluminação vai lá, aumenta a iluminação, lendo aqui em f-stop. E muito provavelmente vai casar as duas coisas. Né? Porque aqui, como esse sinal está saindo da saída da câmera, é o real mesmo do que a gente vai filmar. Né? Enquanto que o diretor de fotografia, com o fotômetro dele, ele está medindo a luz incidente ali no objeto. Né? Que quando a câmera lê, pode ser que não seja a mesma leitura, né? Mas essa medida aqui é da saída da câmera. Então, nós temos essa ferramenta, mas ela não está ainda sendo muito usada por causa dessa diferença de cultura, né, entre diretor de fotografia e os operadores de vídeo, da parte de vídeo. Mas ela está aí. Né? Uma outra ferramenta nós chamamos de Cineson, e o Cineson nada mais é do que a medida do nível de luminância pintada com essa matiz de cores. Ou seja, o nível 0 de vídeo, ela vai pintar de um azul escuro. Conforme o vídeo vai aumentando de nível, essas cores vão ficando mais quentes, né? Passando por um verde, o amarelo, laranja, até o vermelhão, que vai ser 100% de vídeo. E acima, um vídeo acima de 100%, vai me dar branco, vai pintar de branco. E o nível que tiver abaixo de 0 vai me pintar de preto. Aí, nesse padrão de vídeo, essa rampa, que o vídeo vocês verem ali de um preto até um branco, quando eu ligo o Cineson, me dá aquela tela ali colorida. Né? Na prática, como que vai ser na prática? Na prática, nós temos essa cena aí. Nós temos esse set aí. Né? Então, como é que está iluminado esse set? Né? Bom, ali eu estou vendo ali na parede, parece que está saturado, mas está mais ou menos, né? Está saturado, eu diminuo um pouco a iluminação ali. Quando eu ligo o Cineson,
no bater de olho, eu já vejo que a parte branca ali é porque está mais de 100%, está saturado. E a parte preta ali, a saia da moça, ali embaixo da mesa, tem parte preta, o vídeo está enterrado. Tá? Então não é questão de fechar a íris, porque eu tenho parte que está subexposta aí. Tá? O que eu tenho que fazer, o operador aí de iluminação, ele vai lá onde está a parte branca, é que está com excesso de iluminação, está refletindo ali. Então ele vai pegar o spot que está iluminando aquela posição e vai diminuir. E ali embaixo eu tenho que jogar mais luz. Né? Então eu jogo mais luz ali. Então, muito rapidamente, muito intuitivamente, os operadores podem fazer esse ajuste com precisão de instrumento. Né? Então, esse foi o exemplo. Né? Então, o mínimo e o máximo, aqui também, né? Eu falei de 0 e 100%, mas esse 0 e 100% eu posso ajustar esses níveis. Né? Nesse caso, a parte de cima, o nível de cima, eu ajustei que está aí em 94,9%. Então, tudo que tiver acima de 94,9% me dá branco. Né? Para ter uma janela de tolerância aí. Né? Porque 100% para cima já saturou, né? Já é tarde. Então eu abaixo um pouquinho para ter uma tolerância aí. Então eu setei aí 94,9. E a parte de baixo, em vez de 0, eu coloquei 4,3, que está naquela escala ali. Né? E me deu esses erros aí. E o ajuste, como eu falei, muito fácil. Né? Um outro exemplo, bem fácil de entender, é para iluminar o painel do chroma key. Né? Hoje, como que vocês fazem, o operador de iluminação, ele vai fazer o ajuste fino da iluminação do painel de chroma key. Né? Então, a maioria do pessoal que eu perguntei isso, dos operadores, o que eles fazem? Fazem na raça mesmo, ou seja, eles ligam lá o chroma key na mesa, né? Vão lá com a iluminação e tira o vazamento lá. Né? E é assim que eles fazem. Uma forma mais precisa de fazer é olhar no forma de onda. Né? Mas no forma de onda é difícil, porque você tem que olhar no horizontal e no vertical. Né? E onde está fora, né? A iluminação, onde está de mais e onde está de menos. Também é difícil de olhar no forma de onda. Agora, quando eu ligo o Cineson, onde não está uniforme a iluminação, ele vai me dar manchas de diferentes cores, como a gente vê aí embaixo. Né? Então, com isso, o operador ele sabe exatamente onde tem excesso de luz e onde tem falta de luz. E vai lá e muito rápido. Isso dá uma precisão de 0,5%, né? Mais ou menos 0,5%. E por último é o CineSearch. O CineSearch é uma derivada do Cineson, que ele vai me mostrar em cores 3 níveis somente. O nível de cima, né, que está acima do nível que eu preseto, o nível de baixo, que fica abaixo do nível que eu preseto, e o nível do meio. E o resto ele deixa em preto e branco. Tá? Então, tudo que exceder o nível de cima, aqui nesse caso ele me dá de vermelho. E tudo que tiver abaixo do nível que eu estabeleço na parte de baixo, inferior, ele me pinta de azul. E o meio, aqui está nível 42%. Eu posso variar esse nível de 0 a 100 em qualquer lugar. Nesse caso eu coloquei 42%. E tudo que tiver nível de vídeo nesse quadro a 42%, mais ou menos 0,5%, ele me pinta de verde. Né? Então, tudo que vocês veem aí em verde é o 42%. Né? Então, mais uma. Qual que é a aplicação? Qual que é uma aplicação, né, dessa ferramenta? Por exemplo, voltando para esse set, normalmente num cenário assim, que tem uma pessoa, eu ilumino o rosto da pessoa, um vídeo entre 40% e 50% de vídeo, ou 30%, 60%, de 60 a 80 IRI, mais ou menos. Tá? O nível de iluminação do rosto, né, da pessoa. Esse é um padrão. Né?
e dizem que o ideal é 42%. Né? Então, como que eu faço para iluminar esse set com essa pessoa aí, para que o nível do rosto fique a 42% de vídeo? Alguém dá um chute aí, dá uma ideia de como eu faço? Eu tenho duas variáveis aqui, né? Ajustar íris da câmera e a iluminação, correto? Mas vamos dizer que a íris, o diretor de fotografia já me deu um f-stop lá por causa da profundidade de campo, aquelas coisas artísticas dele. Então, já me deu um f-stop. Então, tenho a única variável que é a iluminação. Como que eu faço? Onde eu vou medir o 42%? Né? Para ajustar a iluminação? No forma de onda, certo? Aí eu tenho que procurar onde está o rosto da pessoa no forma de onda. Né? Pode até ser que eu encontre, né? Mas que nível está? Aí já é impossível. Né? Com essa ferramenta, o que eu faço? Naquele ajuste do nível intermédio, do meio, eu coloco 42% como estava lá. Tá? Aí ligo o CineSearch e ajusto a iluminação agora, que é o meu único parâmetro. Ajusto a iluminação, quando aparecer verde no rosto da pessoa, é porque está 42%. Muito simples, né? E rápido e preciso, fica 42,5%. Né? Então, essa é o que a gente já falou. Né? Então, essa é basicamente... Passa mais um. Esse é basicamente o que eu tinha que apresentar aqui. E todos os instrumentos da Líder, eles já vêm com essa funcionalidade, com essas ferramentas padrão. Tá? Não é nada opcional. Tá? E aqui depois vocês veem na apresentação, que vai ser disponibilizada, um histórico, né, da Líder, que ela foi a primeira em lançar muita coisa, né? Inclusive o forma de onda HD digital, o HD SDI, ela foi a primeira a lançar no mundo. Ou seja, depois o monitor 4K também, né? Que a gente fala muito de 4K, o forma de onda 4K foi lançada há 1 ano atrás, na IAB do ano passado também, foi a primeira do mundo. Lançar a forma de onda com painel LCD também foi o primeiro. Então tem várias... muita tecnologia aí, né? E depois a participação nos eventos internacionais, esportivos internacionais. Ela tem uma parceria com o Comitê Olímpico desde 2004, em Atenas. Desde lá, no IBC, na Olimpíada, sempre foi líder. Né? E agora, para 2016, no Rio, também foi fechado com a Líder, com esses produtos que vocês veem aí. Okay? Então, estamos bastante ativos também nessa área. Então, era isso. Muito obrigado. Fico aberto a perguntas, se tiverem. E aí estão meus contatos. Obrigado.